Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Carlos Brasil bate no peito e banca saída de defensor no Vasco. O clube continua de olho no mercado buscando algumas soluções para que a equipe consiga o acesso para a Série A neste ano. O Vasco viveu um momento de altos e baixos no início de sua temporada. A equipe fez uma pequena reformulação no elenco e trouxe algumas peças que estão dando retorno, como é o caso de Raniel. Mas após a eliminação na Copa do Brasil, a diretoria começou a fazer mudanças. A diretoria definiu a saída do zagueiro Luiz Cangá, que tinha contrato com o clube até o fim deste mês. O atleta tinha interesse em ficar no clube, mas de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, os dirigentes vascaínos optaram pela saída do defensor. Abre aspas. Informação que apurei. Apesar da nota do Vasco deixar clara que Cangá procurou a diretoria para sair, uma fonte ligada ao atleta me garante que a decisão foi exclusivamente do Carlos Brasil. O Cangá tinha intenção de permanecer, mas foi procurado pelo diretor e recebeu a notícia, fecha aspas, afirmou Lucas Pedrosa. Enquanto isso, o Vasco continua de olho no mercado buscando algumas soluções para que a equipe consiga o acesso para a Série A neste ano. Em processo de se tornar SAF, o clube está próximo de ser vendido à empresa 777 Partners, que tem como grande ambição um bom investimento para o ano de 2023. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, o Vasco fez certo em não renovar com o zagueiro equatoriano Luiz Cangá? Deixa nos comentários a sua opinião para o zagueiro que fez apenas uma partida como titular no Vasco e já deve estar de saída nos próximos dias. Eliminação levanta a ira vascaína e Zé Ricardo fica por um fio em São Januário. Carlos Brasil abriu o jogo e bateu o martelo sobre o futuro do treinador. Além do treinador, Nenê também foi um dos criticados pela torcida após perder um dos pênaltis que eliminaram o Vasco da Copa do Brasil para o Juazeirense. Não durou muito a participação do Vasco na Copa do Brasil. Após suar para vencer a Ferroviária de Araraquara na semana passada, o Cruz Maltino foi eliminado pela Juazeirense por 4-2 nos pênaltis na noite da quarta-feira, depois de a partida terminar empatada pelo placar de 1-1 no tempo normal. Anderson Conceição e Nenê perderam os pênaltis que tiraram os cariocas da competição mais democrática do país. Abre aspas, definitivamente não dá para seguir a temporada com o Zé Ricardo. Com todo respeito ao treinador, podemos até receber críticas por aqueles que pensam que é uma avaliação precipitada, mas não dá mais para arriscar, pagar a conta e permanecer na Série B por mais um ano, fecha aspas, disse um fanático torcedor. Quem também não passou impune foi o meio-campista Nenê, responsável por perder o primeiro pênalti do Vasco. O meia foi alvo de várias críticas, onde muitos torcedores pediram para ele deixar o Vasco e, se possível, se aposentar o mais breve possível. Abre aspas, 2022 e o Vasco depende do Nenê, que já foi perigoso em 2016. Agora repetem a dose com o cara tendo 41 anos, fecha aspas, lamentou um vascaíno. Apesar da imensa pressão para cima de Zé Ricardo após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil, o gerente de futebol Carlos Brasil afirmou ao GE que o treinador vai permanecer no comando do clube. Abre aspas, a troca de treinadores no futebol brasileiro é uma cultura que precisa acabar. Zé Ricardo tem minha confiança total, tem ideia de jogo interessante e é um profissional dedicado. A comissão técnica é muito séria e competente. Tirar o treinador só faz atrasar o avanço. O grupo todo respeita muito o Zé, não tem motivo para cogitarmos a saída dele, fecha aspas, afirmou Carlos Brasil. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, Zé Ricardo e Nenê devem deixar o Vasco? Deixa nos comentários a sua opinião em relação aos dois. Salgado negocia com reforços, mas precisa de mudança nos planos da 777 para contratar. O departamento de futebol detectou carências no elenco do Vasco e vai pleitear aporte dos americanos para contratar. O Vasco não teve uma boa jornada e acabou sendo eliminado de forma precoce na Copa do Brasil.
na segunda fase da competição após ter sido derrotado nos pênaltis contra a Juazeirense fora de casa em Juazeiro, na Bahia. Após a partida, o técnico Zé Ricardo, bastante criticado pelos cruzmaltinos, deixou bem claro que a grande prioridade da temporada é a disputa da Série B. Recentemente foi dado o pontapé inicial das ações do grupo americano em parceria com o Vasco e o clube recebeu 70 milhões de reais de empréstimo. Entretanto, tal aporte financeiro não tem o objetivo de reforçar a equipe com grandes nomes, já que nesta etapa inicial a missão é que as dívidas sejam pagas e que os salários cruzmaltinos não atrasem. De fato, não há condições de o Vasco entrar em negociações com grandes nomes do mercado da bola. Até uma meta bastante complicada foi estipulada para fechar suas contas. O Gigante da Colina precisa vender 50 milhões em atletas de seu plantel. No entanto, segundo o Globoesporte.com, está sendo formado um comitê de acompanhamento com 2 integrantes do Vasco e outros 2 da 777 para monitorar como estão sendo usados os 70 milhões emprestados pelos americanos. Contudo, não se sabe com exatidão quando Josh Wander e os executivos da 777 chegarão ao Brasil. Especula-se que semana que vem o grupo desembarcará no Rio de Janeiro. Como o Vasco já iniciou negociações com jogadores de expressão, com condições de assumirem a titularidade, o clube espera conseguir uma mudança de rota inicial e desta forma o comitê de acompanhamento e a 777 decidam deslocar investimentos expressivos para o futebol. O presidente Jorge Salgado abordou a situação, não existe ainda uma definição quanto a contratações futuras, elas podem acontecer, é fato, vai depender do entendimento entre a 777 e o Vasco. Se for necessário fazer esse investimento, vamos levar a eles. Teoricamente, o dinheiro do empréstimo é para cobrir o fluxo de caixa. Temos um déficit de 120 milhões, mas nada impede de que eles antecipem recursos para o investimento no futebol, se o entendimento for que isso é necessário. Fecha aspas, disse o presidente Jorge Salgado. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.